Glória a Deus. Feche os olhos, meus irmãos, e me ajude. Me ajude, porque eu sei da minha limitação. Eu conheço que sem a ajuda do Espírito Santo eu posso até ler, porque eu sei ler. Agora pregar é impossível. Sem a ajuda do Espírito Santo, nenhum pregador, nenhuma pregadora tem a capacidade, tem o dom para proclamar a palavra de Deus. Então, tenha misericórdia da minha vida e concordem com essa oração que aqui eu irei fazer. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida eu apresento diante do Senhor, pois reconheço, amado Deus, que nesse exato momento eu estou ocupando um lugar de honra, que é o lugar onde a Tua palavra é proclamada, o púlpito da igreja. Pai, eu peço a Tua ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria, eu não tenho, Deus, alimento algum espiritual para socorrer a Tua igreja, mas o Senhor tem, o Teu Espírito Santo tem, por isso eu peço a Tua ajuda, Deus, venha sobre mim a Tua graça, o Teu favor, a unção do Teu Espírito Santo, e que no proclamar desta palavra, os nossos ouvidos espirituais venham, amado Deus, ouvir a voz do Senhor com exortação, correção, com tudo aquilo, amado Deus, que a Tua palavra tem a nos oferecer, que assim seja feito, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 28 a seguir. Lucas é o terceiro evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 28 a seguir. Assim está escrito, meus irmãos. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão desprendendo o jumentinho? Responda assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal perguntaram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse acontecimento é um cumprimento profético. Foi um cumprimento profético. Através dos profetas, Deus havia proclamado que o Rei Jesus iria adentrar em Jerusalém, não em um carro importado, não em um alazão, em um cavalo manga larga, mas que iria entrar montado em um jumentinho. E isso
é um dos motivos para que naquele tempo e ainda hoje, os judeus em Israel não levam a sério Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus. Até hoje em Israel, os judeus não acreditam que o nosso Senhor, que o nosso Salvador é o Filho de Deus. Eles ainda estão esperando o Messias. No passado foi assim, ainda hoje é assim. E no passado eles não acreditaram justamente por conta da simplicidade, por conta da humildade de Jesus Cristo. Porque os judeus esperavam um Messias, um Filho de Deus, que iria surgir com grande pompa, que iria surgir com grande autoridade política, para libertar Israel da escravidão de Roma. Então, a teologia dos judeus os fazia acreditar que o Messias, que o Filho de Deus, seria uma autoridade política, uma liderança militar para reinar, para sentar no trono, para sentar ali no lugar de governo de Israel e libertar o povo de Israel de toda aquela opressão. Aí, para a decepção deles, vem Jesus, filho de seu José e de Dona Maria, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, que após a morte do padrasto, José, assumiu a carpintaria. É tanto que quando ele surge, todo mundo fica espantado. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é este o carpinteiro, o filho de José? Aquilo foi um choque para eles, porque Jesus se apresentou como o Filho de Deus, como Emanuel, como o Messias prometido. E eles olharam assim para Jesus da cabeça até a ponta dos pés e disseram: esse aí, o filho de José, o filho de Maria, esse carpinteiro com as mãos calejadas, é este o rei? É este o rei, o Messias? Não, não é ele não. O nosso rei, o nosso Messias será outro, não será esse pobre coitado. E para acabar de completar, dias antes de Jesus se render ao sofrimento, ao martírio, à humilhação e à cruz, dias antes, ele decide ir para Jerusalém para cumprir esse propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele decide entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Então aquilo foi um choque. Aquilo foi um choque para a cultura judaica, para os religiosos judeus, porque aquele que se dizia o Filho de Deus, o Messias prometido, agora estava entrando na cidade santa, na Jerusalém, montado em um jumentinho, em um simples e humilde animal. E até hoje os judeus, lá em Israel, e na verdade em todo o mundo, muitos são judeus que residem no Brasil, até hoje eles não acreditam que o nosso Jesus é o Filho de Deus, porque eles não compreenderam, eles não entenderam a simplicidade e a humildade, porque a palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de toda aquela glória, de todo aquele resplendor, para se tornar carne e sangue como nós somos. A nossa carne e o nosso sangue, a nossa humanidade é pecaminosa, mas Jesus Cristo se fez carne e não pecou. Jesus Cristo se fez carne, foi tentado em todas as coisas, mas não sucumbiu às tentações, mas ele se esvaziou de toda a sua glória. Jesus Cristo, ele não veio como ele é representado, como ele se mostra para João no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse traz uma descrição de Jesus hoje, glorioso como ele é, cabelos brancos, alvos como neve, como algodão, os pés reluzentes, uma voz forte e poderosa. É o nosso Jesus hoje glorificado, corpo glorificado. Mas quando ele veio ao mundo, ele veio de forma simples, ele veio de forma humilde, ele veio sentindo, meus irmãos, tudo aquilo que nós sentimos. Nós escutamos o irmão Manuel dar 3 espirros. Meus irmãos, Jesus espirrou muitas e muitas vezes. Jesus tossiu muitas e muitas vezes. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, porque ele se esvaziou. De forma simples e humilde, Jesus Cristo se esvaziou de toda a glória, de toda a riqueza do resplendor espiritual, para caminhar em nosso meio e pregar as boas novas.
E repito, essa é uma das razões para que os judeus, há 2000 anos atrás, não o recebessem como Filho de Deus, e até hoje os judeus ainda esperam o Messias. Até hoje os judeus ainda aguardam o Messias prometido, não sabendo, pobres coitados, que Jesus Cristo já veio e eles rejeitaram, e eles o negaram. Mas Deus é misericordioso. Apesar dos judeus, apesar do povo de Israel ter rejeitado o Salvador, a Bíblia garante que, por causa da promessa que Deus fez a Abraão, o povo de Israel será abençoado e é abençoado. E isso explica o porquê Israel é odiado por todas as nações. Isso explica porque o povo de Israel vive debaixo de ameaça de destruição e nunca é destruído, porque Deus é fiel à promessa que fez a Abraão. Aleluia. Que a descendência de Abraão nunca iria cessar nessa terra, pelo contrário, seria incontável como a areia do mar e como as estrelas do céu. Por isso Israel está de pé até hoje. Mas eles rejeitaram Jesus Cristo. Mas a promessa da palavra de Deus é que no dia da volta de Jesus Cristo, inclusive eles, o povo de Israel, terão que olhar para o céu e eles irão chorar, eles irão lamentar, porque tiveram a oportunidade e rejeitaram. Misericórdia. Misericórdia seja sobre o povo de Israel, misericórdia seja sobre o povo judeu. Mas, meus irmãos, essa palavra, toda essa introdução que eu fiz aqui foi para contextualizar o que acabamos de ler. Mas o que eu quero trazer aqui, meus irmãos, nessa palavra, é a figura desse jumentinho. É a figura desse jumentinho que teve um dia de famoso, que teve um dia de estrela. Estava lá amarrado junto da mãe, com certeza, porque era um filhote, era um jumentinho, ainda não havia sido montado por ninguém. De repente aparecem dois homens com a promessa: o Senhor precisa desse jumentinho. E de repente aquele jumentinho se viu cercado de uma multidão, e a multidão cantava e louvava. Aquele jumentinho que estava acostumado a pisar na terra dura, de repente estava pisando em mantas, porque a Bíblia fala que as pessoas tiraram seus véus, as suas mantas, e colocaram no chão para o jumento pisar em cima. Aquele jumentinho teve um dia de glória, sem saber que a glória não era para ele, a glória era para quem ele estava carregando, Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é o fato de ter deixado bem claro que aquele jumentinho nunca havia experimentado a montaria de alguém. Ou seja, era um jumentinho chucro, era um jumentinho que precisava ser domado, que precisava ser amansado. Eu tenho certeza que alguns dos discípulos até estranharam aquele pedido de Jesus. Como assim? Como assim ele quer montar um jumentinho que ninguém ainda não montou? Ele vai levar um coice, ele vai ser derrubado, ele vai levar uma mordida na canela. Eu falo isso porque dias atrás eu vi um vídeo no Facebook, um camarada foi amansar um jumento. O jumento até deixou ele montar em cima. De repente começou a pular, começou a dar uns pinotes. Aí de repente o jumento parou, dando a entender que o cara tinha conseguido, dando a entender que o cara tinha amansado o jumentinho. Ah, meus irmãos, de repente o jumentinho virou a cabeça para trás, deu uma bocada na canela daquele homem, e ele deu um grito. Jumento morde, jumento bravo, jumento chucro morde. Então os discípulos devem ter ficado confusos. Como assim? Será que ele não sabe que um animal que nunca foi montado é chucro? É selvagem? Não tem como. Ah, meus irmãos, mas não tem jumento que Jesus não amansa. Estou falando de nós, tá bom? Não tem jumento que Jesus não amansa. Todo mundo aqui está sendo amansado por Jesus. Você sabia que antes de nos tornarmos ovelhas de Cristo, nós somos jumentos, meus irmãos? Nós somos jumentos. Entregamos a nossa vida para Jesus, fazemos uma aliança com Jesus Cristo, mas a nossa alma está pior do que um jumento que nunca foi montado, meus irmãos. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e a nossa alma está rebelde, a nossa alma está ignorante, a nossa alma está bruta. E só Jesus, por meio do Espírito Santo,
para domar essa alma. Pode ter certeza, meus irmãos, que aquele jumentinho deve ter sido levado, e na mente daquele jumento ele estava tramando: quando eu chegar lá, esse tal de Senhor, que ele não sabia o nome, né? Quando eu chegar lá, esse tal de Senhor que me solicitou, ele vai receber o que ele merece. Estava lá de boa com minha mãe, estava lá sossegado debaixo ali na sombra, e aparecem esses estranhos me puxando, me levando. Quem é esse homem? Quem é esse tal de Senhor? Mas diante de Jesus, repito, todo jumento tem que ser amansado. Eu tenho certeza que Jesus não demorou. Tenho certeza que Jesus não teve ali 10, 15, 20 minutos amansando o jumento. Tenho certeza que assim que o jumento chegou, Jesus se colocou em cima daquele animal, e o animal se rendeu totalmente ao peso da glória da presença de Jesus Cristo e caminhou manso e manso em meio aos louvores que estavam sendo ali entoados. E como aqui eu disse, meus irmãos, infelizmente tem que ser dito isso. Infelizmente, nós ainda temos traços de jumentice na nossa alma. Nós ainda temos comportamento de jumento na nossa alma. Nós ainda carregamos no nosso ser traços, comportamentos e temperamentos de um jumento bravo, de um jumento chucro, que não permite ser domado, que não permite ser amansado, que na primeira oportunidade dá um coice, dá uma mordida ou empaca. Misericórdia. Sim, meus irmãos, Jesus nos chamou para sermos ovelhas, mas nós teimamos em ser jumentos. Nós insistimos em ser jumentos. Meus irmãos, a vida com Deus consiste em mudança de vida. Aleluia. A vida com Deus consiste em transformação de vida. A conversão é isso. A conversão não é somente a respeito de que agora você tem uma igreja para congregar. A conversão, meus irmãos, é mudança. A conversão é transformação. A conversão é uma mudança total do jeito de ser, até mesmo do jeito de falar, do jeito de olhar, do jeito de ouvir. Conversão é total mudança de vida. Conversão é deixar de ser jumento e se tornar ovelha, mansa e humilde, guiada pelo pastor Jesus Cristo. Mas infelizmente, repito, mesmo com tantos e tantos anos na igreja, tantos e tantos anos de batismo, tantos e tantos anos na presença do Senhor na igreja, ainda assim, de tempo em tempo, nós permitimos com que o jumento aflore. E, meus irmãos, existe oração para expulsar tudo quanto é tipo de demônio, mas não existe oração para expulsar o jumento que muitas vezes nós somos. Não existe oração. Existe a decisão do jumento e da jumenta se submeter a Jesus Cristo. Todo demônio obedece uma oração em nome de Jesus Cristo. Mas não existe nenhuma oração, meus irmãos, que muda o temperamento de um homem ou de uma mulher. Não existe nenhuma oração que mude o comportamento de um homem ou de uma mulher. Se o homem é bruto, se o homem é ignorante, não me chama para orar por esse homem, não. Ô pastor, ore pelo meu marido porque ele é bruto, ele é ignorante, ele tem que se converter. Ele tem que deixar de ser um jumento e se tornar uma ovelha. Ah, pastor, ore pela minha esposa, que a minha esposa é misericórdia, eu não posso falar nada. Já vem com coices e mais coices, e panela, e faca, e cabo de vassoura. Não adianta orar por uma mulher assim, não. Tem que se converter. Tem que deixar de ser jumenta para se tornar uma ovelha de Cristo. E isso, meus irmãos, é a principal evidência de que a pessoa de fato se converteu. Porque, meus irmãos, ô miséria que é um homem, uma mulher fazer uma aliança com Jesus Cristo e continuar a mesma porcaria. Ô miséria, um homem ou uma mulher de repente começar a ir para a igreja, todo mundo vê indo para a igreja, saindo da igreja e continuar com os mesmos costumes,
continuar com os mesmos comportamentos, continuar com as mesmas atitudes. E isso não é conversão de forma alguma. Não é conversão, conversão é mudança. Conversão é se submeter. Conversão é permitir com que Jesus Cristo venha sobre nós e nos domine por completo. Caso contrário, meus irmãos, vai ser apenas um lugar para ir domingo à noite, o culto, a igreja. Não vai ser transformação, restauração, não vai ser mudança de vida. Igreja, meus irmãos, é aprisco de ovelhas. Igreja não é recinto de jumentos. Todo temperamento, todo comportamento, tudo aquilo que era comum, que era normal, que era natural, antes de Jesus Cristo em nossa vida, tem que ser abandonado. E a palavra é essa, meus irmãos, tem que ser abandonado, porque, repito, não existe campanha, não existe oração de libertação para mudar temperamento, para mudar comportamento de ninguém. O que existe é se render e se submeter ao Espírito Santo e à palavra de Deus para ser transformado, para ser restaurado, para abandonar tudo aquilo que é contrário ao comportamento cristão, a uma atitude cristã. Meus irmãos, crente barraqueiro é pior que o demônio. Crente encrenqueiro com os vizinhos é pior do que o capeta. Não faz sentido. Não faz sentido, meus irmãos, entregar a vida para Jesus Cristo e ter comportamentos, atitudes que não condiz com o testemunho que você está professando. Eu sou de Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus. Se não tiver a evidência de que você foi mudado, de que você foi transformado, a sua conversão ainda não é verdadeira. Você ainda é um jumento, é uma jumenta, dando coice, dando mordida, empacando. O Espírito Santo quer que você caminhe nessa direção, mas você empaca. Você não move um passo. O Espírito Santo fala, não vá por esse caminho. Aí você vai. O Espírito Santo diz, retroceda desse caminho. Você não retrocede, continua. O Espírito Santo te cobra a respeito do tempo que você está dedicando ao Senhor, porque você passa mais tempo se distraindo com as distrações desse mundo, e você endurece ali a sua cerviz, a sua alma, o seu coração, e você não obedece o Espírito Santo. Misericórdia. Isso não é ser ovelha. Isso, meus irmãos, é ser jumento, é ser jumenta. E muitas vezes nós somos jumentos, muitas vezes nós estamos dando esse testemunho, esse mau testemunho. Estamos indo para a igreja, estamos indo aos cultos, estamos saindo na rua com a Bíblia na mão, os nossos vizinhos e as nossas vizinhas abrem a boca para dizer, o meu vizinho e a minha vizinha é crente, mas fica só na aparência, fica só no que as pessoas enxergam. Aos olhos de Deus não é o que Deus enxerga. Aos olhos de Deus não é o que Deus vê. Meus irmãos, a vida cristã tem que ser testemunho. A vida cristã é marcada pelo testemunho de mudança de vida. A vida cristã é marcada por testemunho de bênçãos, de milagres, de sinais de Deus, de socorro, de suprimento de Deus na nossa vida e na nossa família, sim, porque Deus é bom e abençoa, Deus é abençoador. Mas a maior evidência, meus irmãos, é a transformação, é a restauração, é a mudança de vida. E muitas vezes isso é demorado. Muitas vezes não é da noite para o dia. Não fique triste se porventura nesse exato momento você esteja se identificando como um jumento, como uma jumenta. Não fique triste, não fique desesperado. Meu Deus, eu vou para o inferno porque eu sou um jumento ainda, eu sou uma jumentina. Calma, não se desespere. Só queira deixar de ser jumento. Só decida deixar de ser uma jumenta e se renda ao repousar da glória de Deus na sua vida. Aqui nesse texto, meus irmãos, foi Jesus que literalmente montou naquele jumentinho. Hoje, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à direita de Deus, está no céu. Mas hoje é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que repousa em nós,
É o Espírito Santo que monta literalmente em nós para nos amansar, para podar, para retirar da nossa vida tudo aquilo que é traço de ignorância, de ira, de revolta, de pavio curto. Constantemente, meus irmãos, eu digo isso aqui na igreja: crente que abre a boca para dizer, não pisa no meu calo não, senão vai ver. Não me cutuca não, senão você vai conhecer quem eu sou. Não pode ser assim não, meus irmãos. Não pode ser assim. Então quer dizer que a sua vida reta e íntegra é só enquanto tudo está bem na sua vida? Se alguém pisar no seu dedinho, tu vai abrir a boca e xingar aquela pessoa, você vai partir da violência contra aquela pessoa? Não é assim não. Isso é ser jumento. Isso é ser uma jumenta. E ser ovelha somente domingo à noite. Do que adianta ser ovelha domingo à noite e jumento no decorrer da semana? Do que adianta? Não adianta. Tem que ser ovelha todos os dias, submissos ao Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, porque hoje é o Espírito Santo que faz esse trabalho de nos amansar, de nos aquietar, de nos domar por completo, para sermos ovelhas retas, íntegras na presença do Senhor. Precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos, meus irmãos, nos esforçar para vivermos uma vida deste modo. As pessoas irão olhar para mim, irão olhar para você, irão enxergar Deus na vida de vocês. Agora, se as pessoas olharem para mim, se as pessoas olharem para você e enxergar um jumento, uma jumenta, o nome do Senhor Jesus será escarnecido na boca dos ímpios. Porque se tem uma coisa que o ímpio faz, é abrir a boca para escarnecer Jesus Cristo ou a igreja diante de um mau testemunho que nós possamos dar. Infelizmente os ímpios ficam assim na espreita, esperando o primeiro vacilo nosso para dizer: aquele crente ali, que Jesus é esse que ele serve? Congrega lá na igreja do pastor Nito, sobra até com o pastor não tem nada a ver, mas sobra até com o pastor. Não pode ser assim, não deve ser assim. Precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para sermos ovelhas domadas, amansadas, que ouvem a voz de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo e da palavra de Deus e obedecem. Aleluia, Deus. Dias atrás, meus irmãos, eu louvei a Deus, eu fiquei feliz. Fiquei feliz com Jesus Cristo na minha vida. Dias atrás teve aquela falta de energia. Teve aquela falta de energia das 8, 9 da manhã, e só retornou por volta das 7h30, 8 da noite. E no início da noite eu fui em casa para levar o pão, enfim. Chegando lá, Jenny falou que ouviu dizer que a energia só seria ligada novamente no dia seguinte, meio-dia. E a nossa lanterna de emergência não iria suprir. Tive que sair de casa para procurar vela. Eliseu já estava fechado, o João já estava fechado. Eu falei, vou ter que ir lá no Via Cabral. Naquela parte da cidade tinha energia. Porém, meus irmãos, na metade aqui da ladeira do Joaquim Nabuco, o carro da Coelba parou. Parou, colocou a lanterna assim nos fios. Aí um vizinho falou, né? Foi aqui que aconteceu uma tragédia, um urubu bateu no fio, morreu. A queda de energia foi por conta de urubu. Aí o motorista disse, não, mas segundo aquilo, daqui a 10 minutos a energia vai voltar, já estamos ligando já. Aí eu perguntei, daqui a 10 minutos vai retornar mesmo? Eu estava vindo comprar vela. Não, compra vela não, vamos ligar agora. Aí eu parei assim, ele deu a volta, dobrou ali na rua que dá na Assembleia de Deus. Aí eu falei, não, vou atrás desses camaradas, porque eu sei que ali tem as canelas, né, do poste, eles vão ali para restabelecer energia. Eu vou lá para ver se de fato vai ser uns 10 minutos, porque se voltar para casa e a energia não voltar, complica. Então eu fui, fiquei lá na esquina, encostado assim no poste, e lá longe, eles mexendo. E estava escuro, estava um breu total. Eles pararam o carro, começaram a mexer lá nas coisas e tal. Aí de repente, eu escuto alguém: Pastor Nido, é o senhor que está aí, Pastor Nido? Meus irmãos estavam no breu total, estavam escuro total.
do outro lado da rua. Eu falei, amém, meu irmão, sou eu. Até hoje eu não sei quem é aquela alma, porque eu não estava enxergando ele. Mas o camarada, no escuro, ele me conheceu. No escuro, ele decifrou que era eu que estava ali, sozinho, encostado ali no poste. Mas ele falou por quê? Conheci por causa da bolsa, que não ando com minha bolsa, né? Conheci por causa da bolsa. Mas estava um breu total. E eu ali encostado naquele poste. Mas eu fiquei meditando. E se ao invés desse poste, eu tivesse aqui encostado em uma prostituta? Se ao invés desse poste, eu tivesse encostado aqui fazendo algo de errado, confiando na escuridão, ninguém está me vendo, ninguém está me enxergando. Alguém me enxergou, alguém me conheceu, meus irmãos. Isso é sério. Isso é sério, meus irmãos. Nós temos que entender que não é só aqui dentro que devemos ser ovelhas, é fora. Porque não adianta ser ovelha dentro da igreja e ser jumento fora da igreja. Temos que ser ovelhas de Jesus Cristo, principalmente fora. Principalmente fora da igreja, porque é fora da igreja que nós testemunhamos o que somos dentro da igreja. É fora da igreja que nós brilhamos e que nós resplandecemos a luz que recebemos dentro da igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos permitir com que o Espírito Santo nos dome, nos avance, tire toda a turbulência, tire todo o temperamento que não condiz com o espírito manso, com o espírito guiado pelo Espírito Santo de Deus, a começar de dentro da nossa casa. Vamos permitir com que o Espírito Santo de fato nos converta em ovelhas, guiadas e dirigidas pela voz do pastor Jesus Cristo. Caso contrário, meus irmãos, caso contrário, seremos piores do que os ímpios. É compreensível e é justificável uma pessoa que não entregou a vida para Jesus Cristo ser ignorante, ser bruto, ser truculento, ser violento. É compreensível, essas pessoas estão distantes de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, em nosso meio, no meio da igreja, no meio do reino de Deus, se existem homens e mulheres ainda nessa situação, me perdoe a franqueza da palavra de Deus, são jumentos e ainda não são ovelhas. Jesus Cristo não morreu na cruz para libertar jumentos. Jesus Cristo morreu na cruz para libertar vidas para se tornarem ovelhas de Deus, filhos e filhas de Deus. Amém? Eu não sei quanto a vocês, mas a carapuça serviu em mim. Esse jumento aqui precisa se converter. Que essa carapuça repouse em cada um de vocês, em nome de Jesus. A carapuça da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.